Olha lá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham em todo o Brasil pelo site tvcapitalgoiania.com, uma entrevista, né, a nossa entrevista tradicional, consulta um dos melhores profissionais da área, Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialização na área de psiquiatria. Vamos falar sobre lei da palmada, pedofilia e também, né, sobre a questão do toque e outro assunto que chama muito atenção, que é o TDA, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta 4 milhões de brasileiros e poderá ser responsável pelo maior número de abandonos de empregos. Dr. Manuel Dias, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E para a gente é uma alegria muito grande, porque a cada entrevista do senhor aumenta o número de pedidos para que chamemos o senhor novamente. E eu agradeço em nome de todas essas pessoas pela generosidade do senhor de estar aqui. Eu fico muito agradecido pelo convite de sempre, né? Assim, a gente, como eu digo sempre também, eu venho com muita boa vontade esse programa, né? Assim, e a gente, assim, o que faz com que a gente tenha mais vontade de vir é a repercussão que a gente tem do programa fora daqui, né? Exato. Então, eu encontro pessoas no hospital onde eu trabalho, né, no supermercado. O senhor é o Dr. Manuel, né? Eu sou... Aí uma então, coisa, isso me deixa muito feliz. Aí uma coisa importante que eu percebo é que as pessoas têm uma certa aversão ou medo do psiquiatra. E o senhor tem uma forma tão calma e tranquila de se comunicar que o senhor acaba quebrando esse preconceito, né? Porque aquelas pessoas acham que quando vão ao psiquiatra já vão vestir uma camisa de força, vão ser internados, essas coisas. Vão ser dopadas. Né? E o senhor, com essa forma assim, simples de falar sobre esse assunto, quebra esse preconceito que é o maior problema no Brasil. Mas, olha, preconceito ele está muito ligado com a profissão que a pessoa executa, né? Assim, por exemplo, a gente escuta muito falar que polícia também é... repressora. Polícia também. Repressora não, porque trabalha com ladrão também acaba sendo ladrão, é isso que eu ia falar, né? Exato. Polícia é repressora. Assim, o psiquiatra trabalha com pessoas que têm transtornos mentais graves e acaba também tendo um transtorno mental grave. Essa é uma coisa do leigo, né? Assim, a forma de identificar a profissão com aquilo que a pessoa executa, né? Assim, então, com a pessoa que está ligada à profissão. E aí o senhor fala sobre todas essas situações, o senhor esclarece, por exemplo, a última entrevista, eu falei para o senhor que 90% das pessoas que mandam e-mail são mulheres. Essa semana aumentou o número de homens. Para não ficar atrás, né? Exatamente, ou seja, é aquela coisa assim de que quebra-se paradigmas e estigmas e preconceito, né? Mas, doutor, vamos falar primeiro os assuntos que tiveram em voga essa semana. É a questão da pedofilia, que a presidente Dilma transformou em um ato, em um crime hediondo. Agora, doutor, pedofilia é o quê? É uma doença? Como é que se explica dentro se é possível, da cabeça da pessoa, o pedófilo? Ele na visão da psiquiatria, ele é o quê? Bom, na visão da Organização Mundial de Saúde, né, assim, trata-se de uma doença. Né, assim, dentro da classificação internacional de doenças, né, assim, dos transtornos mentais, a pedofilia está incluída dentro das alterações dos transtornos da preferência sexual. Né? E a preferência sexual, né, assim, por exemplo, tem um cantor que já até faleceu, né, assim, que ele era muito conhecido assim, quando ele cantava, o povo jogava... É o Vando. As mulheres jogavam as calcinhas no palco. As calcinhas. Mas, bom, podia ser até que ele não fosse, mas isso, quando a pessoa utiliza peças íntimas, né, assim, de ou um outro objeto, mas que isso traz desejo sexual, né, assim, então é chamado de fetichismo.
né? Tem muitas pessoas que durante o ato sexual, heterossexual, ele se veste de mulher, e isso também aumenta o desejo sexual, chamado de travestismo fetichista, né? Assim, tem aquele que gosta de olhar pelo buraco da fechadura, né? Assim, você já deve ter visto falar. Todo mundo, todo mundo. Assim, então, aquele que todos olha, têm uma fantasia. Isso, olhar pela janela, olhar pelo buraco da fechadura, né? Assim, isso da gente dá o nome de voyeurismo, né? E a pedofilia, aquela pessoa que tem interesse, que a crianças ou pré-púberes, adolescentes, né? Aí até 12, 14 anos de idade, né? Assim, as pessoas têm mais desejo, né? Assim, por essas pessoas, né? Pelas crianças, né? Então essa é a pedofilia. Isso é considerado doença, né? Assim, essa alteração, porque na verdade existe uma perversão do desejo sexual, né? Assim, porque o certo, vamos dizer assim, dentro dos nossos conceitos, né? O certo seria... Politicamente correto. Né? Politicamente correto, o certo seria a gente se interessar por pessoas do outro sexo e mais ou menos da mesma idade, né? Assim, isso é o normal dentro da sociedade. Você vê a maioria dos casais, né? Assim, não tem uma diferença muito grande, né? Assim, entre a idade do homem e a idade da mulher, né? Assim, geralmente, quase que 100%, né? Assim, os homens são mais velhos que as mulheres, né? Em torno de 4, 5 anos, essa é uma diferença que é mais comum, né? Assim, isso tem uma explicação psicológica, né? Assim, que a mulher amadurece mais rápido do que o homem em função da maternidade, o homem demora um pouco mais para poder amadurecer, né? Assim, e quando a gente vê, né, assim, coisa assim que é muito díspare ou é muito diferente, né? Assim, por exemplo, né, numa última novela que teve aí, o médico lá, o doutor Antônio Fagundes, né, assim, apaixonou pela secretária, que era muito mais nova. Né, assim, então essa secretária tinha o interesse de tirar o dinheiro dele, de tomar as coisas dele. Isso inclui um preconceito, né, assim, que pessoas muito mais velhas, quando relacionam com pessoas muito mais jovens, essa pessoa muito mais jovem teria interesses financeiros, né? Como se em toda relação não tivesse, né? Sempre há, porque Sempre há, a né? troca de amor, a troca de beijos, carinhos, é uma relação, não envolve dinheiro, mas envolve trocas, né? Sempre envolve trocas. Somente né? Assim, desejos e... Mas a questão, né, sempre que a gente não leva muito em conta, né, assim, os contratos que são feitos, né, assim, porque quando a gente estabelece uma relação, nós acabamos estabelecendo dois tipos de contratos sociais, né? Então, um contrato perante a sociedade, que é o casamento, vamos dizer, na igreja, e o outro contrato econômico, Sim. que o casamento civil, ele não tem nada mais, nada menos do que a função de ser um contrato econômico. Né? Assim, então, como que não tem interesse? Né? Assim, lógico que tem interesse, né? Então, esse interesse, quando é voltado para as crianças, né, assim, seja de qualquer forma, não necessariamente que a pessoa tenha que violentar uma criança, tem que abusar fisicamente da criança, mas essa semana, né, assim, parece que aqui em Goiânia estava... uma operação da Polícia Federal desbaratinou uma quadrilha que aí já era um comércio, né? Já não era mais... pornografia infantil. Exatamente, já não era mais aquela coisa, assim, utilizavam as pessoas que tinham desejo, mas comercializavam esse desejo. Fotografias, filmes, né? Então, necessariamente a pedofilia, né, assim como outros transtornos, a pessoa não tem que estar lá, não tem que fazer, não tem que pegar uma criança de 7, 8 anos de idade, ou às vezes menor, né? Assim, a gente escuta coisas horríveis, né? Assim, há algum tempo atrás, né? Assim, um menino de 1 ano e meio, né? Assim, foi morto, né? Assim, porque ele foi abusado. Nós mostramos essa matéria aqui, era uma pessoa que é um assunto que a gente sempre fala sobre isso, né? Aquela mulher que se apaixona pela pessoa, não sabe quem é, coloca dentro de casa. No caso dessa pessoa, abusava da criança
quando a polícia estava chegando, com medo de que a criança relatasse os fatos, ele acabou matando de forma cruel, né? Batendo a cabeça da criança na cama até que ela falecesse, e aí para que não fosse uma testemunha, né? Então, tem essas coisas horríveis, né? Assim, mas tem também hoje a internet, né? Assim, então, é só você entrar na internet, né? Assim, você vê muitos sites lá de coisa voltada para adolescentes, né? Assim, então, fotografia de meninas, né? Assim, então, isso está muito ligado à pedofilia, né? Agora, depois de uma certa idade, né? Assim, a gente, na época da posse da presidente Dilma, né? Assim, o país se chocou diante de um outro fato. Né, assim, qual que era? O vice-presidente, que com 70 e tantos anos, era casado com uma moça de 20 e poucos anos e que estava com um neném no braço. Né? Então isso mobilizou demais o Brasil, chocou, né, assim, e foram atrás dele para conversar com ele. Né? Ele falou, olha, a vida é minha, né, assim, é minha e dela, ninguém tem nada a ver com isso. Assim, por quê? Parte-se do princípio que ela foi uma moça já de mais de 21 anos de idade, ou seja, maioridade absoluta, né? Então, ela sabe muito bem o que ela quer, ela consente tudo, né? Mas ainda existe esse preconceito, né, assim, de homens mais velhos, né, assim, com mulheres mais novas, né? Assim, entre mulher e homem, né, assim, é mais raro a gente ver essa disparidade de idade. Né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que tem artista global, né, assim, que tem preferência por homens jovens. Isso. Né, assim, então, Suzana Vieira, Suzana... que diga. Então, né, assim, mas de vez em quando a gente vê. Né, assim, ontem mesmo atendi uma moça que é minha paciente há muito tempo e ela está num conflito danado. Né, assim, por quê? Porque ela é uma moça já de 41 anos, e está namorando com um rapaz que é 9 anos mais novo do que ela. Né? Assim, então isso está mexendo muito com a cabeça dela, ela está em conflito, ela não sabe o que faz, porque ela gosta do rapaz, né? Assim, e ela já tem filhos já com mais de 20 anos, né? Assim, os filhos, ela tem um casal de filhos, todos os dois já têm mais idade. Né? Assim, então, ela está vivendo um conflito. Você vê que se fosse um homem, teria conflito nenhum. Namorar agora, com uma mulher de 9 anos de diferença não é diferença. Né? Agora, duas questões que nós temos que abordar. Há um passado não muito distante, nós tínhamos aqueles casamentos encomendados, que aquelas pessoas com idade de 30, 40 anos conheciam os pais, viam uma menina de 9, 10 anos, pedia em casamento, o pai concedia, casava com 12 anos, com 11 anos. Então, essa questão assim da pedofilia pode ser também ligada a uma questão cultural? Pode, né? Sempre pode. É cultural. Você vê, olha só, né? Assim, você estava falando disso, me veio, né, assim, à mente, né, assim, uma história que é conhecida quando a gente estuda, né, assim, que é um dos faraós do Egito, né, assim, que ele se casou com 14 anos de idade, porque para ser faraó ele tinha que ser casado, e casou com uma pessoa mais nova do que ele, né, assim, que era... E aí, assim, isso em determinadas culturas, né, assim, essa relação entre o mais velho e o mais novo, isso é permitido. É engraçado que entre animais também, né, assim, existe, né, assim, entre os mamíferos é muito comum essa relação do mais velho com o mais novo, né, assim, então não tem isso de assim marcado. Isso fala o quê, então? Isso fala que é uma coisa que está muito ligada à cultura humana, à sociedade humana. Né? Assim, se entre os animais, tem muita gente que não gosta de ouvir isso que eu vou falar, né? Assim, se entre os animais isso é permitido, né? Assim, por que entre o ser humano não é? Né? É aquela tal da hipocrisia, questão da cultura, né? Ou até hipocrisia. Faça o que eu falo,
mas não faço o que eu faço. Eu não sei se você sabe, André, mas no início do século passado, 1930, por aí, havia, inclusive, nesse movimento pró a pedofilia. Não sabia. Pois é, existia um movimento pró-pedofilia. Né? Assim, não tinha esse nome, pedofilia, porque é um nome novo. Mas então era... não existia, mas existia esse movimento. Isso, com o passar do tempo, isso foi diluindo, né? Assim, diluindo. Esse movimento, ele atuava de que forma, doutor? Fazendo propaganda da relação, né? Assim, com crianças. Né? Assim, fazendo propaganda com isso. Né? Assim, isso não é muito, isso está muito na história, né? Assim, da humanidade. Entre os gregos antigos, né? Assim, na época de Sócrates, ou seja, 500 anos antes de Cristo, né? Assim, era muito comum que os senhores abastados tivessem um rapazinho como companheiro. Né? Assim, inclusive, tem um dos livros de Platão, né? Assim, que chama O Banquete, que fala como subtítulo do amor. Né? Assim, então, ele fala assim, o tempo inteiro desse tipo de amor. Né? Assim, de amor de pessoas do mesmo sexo, mas assim, com essa diferença de idade. Né? Assim, você tinha dinheiro, então ele tinha um companheirinho dele e era meninos, né? Inclusive o imperador César o Grande, né? Falava-se que ele tinha ali 2 ou 3 rapazes com os quais ali ele mantinha as suas relações e também ele, o poder que ele tinha, os pais ofereciam as filhas para que fossem desvirginadas por eles para ter aquele sêmen imperial. Então é uma questão assim milenar, né? Não, isso está na história da humanidade, né? Época permitido, época não permitido, né? Assim, então, à medida que o tempo foi passando, eu não tenho as datas muito claras agora, mas chegou no momento onde a ONU, né, assim, ela determinou que pedofilia seria tido como um crime, né? Assim, parece que em 89, se eu não estou enganado. Né? Assim, então, nessa época. E aí, a partir daí, então, todos os governos, hoje, na maior parte dos governos ocidentais, né, assim, pedofilia é crime. Né? E como está ficando muito frequente, eu acho que a ideia de ser um crime hediondo, né, assim, ela é bem saudável. Né? Mas aí tem um paradoxo. Constata-se um crime de pedofilia, prende-se o autor e a vítima, quem cuida dela? Não tem um tratamento psicológico, não tem um acompanhamento, não tem nada. A vítima, ela fica, inclusive fizemos uma matéria de um menino que foi abusado na escola e foi colocado no banco de hospital esperando para um exame. E aí, assim, exposto, e todo mundo passava, não, esse menino que foi abusado na escola, foi abusado, assim. O efeito que isso pode ter na mente da criança e da pessoa. A gente, são várias as repercussões, né, assim, que acaba tendo, né, assim, a ideia que a gente tem é que teria assistência, né, assim, hoje os conselhos tutelares conta com psicólogo, com assistente social, né, assim, que é para dar esse tipo de assistência, médicos, né, assim, então, né, assim, tá sempre ligado a essas delegacias da infância e da juventude. Que não tem estrutura. São estruturas, por exemplo, os conselhos tutelares, muitas vezes, eles estão muito mais... como é que é? Ele é um pré-candidato a vereador, um pré-candidato a deputado, que propriamente... É um trampolim, é um trampolim para a política, né? Assim, então não é muito... Bom, mas era para funcionar assim, né? Uma das coisas que hoje a gente se vê muito ainda nos livros didáticos, né, assim, mas que está caindo um pouco por terra, é a questão de que o abusado vai se tornar abusador. Né? Então, aquela criança que foi abusada, ela acaba sendo, quando adulta, também abusadora. Né? Mas isso a gente tem visto que
hoje grande parte dos abusadores não tem história de abuso, né, durante a infância. Doutor, né? só me explica uma coisa. A lei, ela determina que a pessoa, a partir dos 18 anos, ela já responde criminalmente sobre essa questão da pedofilia. Agora, com 17 anos, não. Não é assim uma questão muito equivocada, porque nos Estados Unidos e em outros países, eles não consideram a idade, eles consideram a gravidade do fato. Da situação. Da situação. Então, hoje, por exemplo, um menino de 17 anos, ele pode promover qualquer tipo de ato, mas ele é protegido e amparado pela lei. Não tem algo de errado nisso? Nesses casos tem, né? Assim, a gente escuta muito nos noticiários aí policiais, né? Assim, que quanto de menores que estão envolvidos em crimes, em tráfico de drogas, né? Assim, e os maiores utilizam eles porque eles acabam não ficando presos, né? E aí eles vão cumprir penas socioeducativas mas que continuam no mundo do crime, né? Olha, André, isso é uma questão que precisa de muito debate. Porque às vezes pessoas com 17, 16 anos cometem crimes de pedofilia muito mais graves do que pessoas, não estou defendendo pedofilia, não, muito pelo contrário. Nós estamos discutindo dentro da racionalidade. Cometem atos muito mais violentos, agressivos e não respondem por eles porque tem a menoridade que os protege. E cometem crimes até mais cruéis, matam irmãos, matam crianças, matam pessoas e são amparados ali pela lei. Acabam ficando impunes, né? Exato. E como eu disse, isso tem que se discutir muito a esse respeito, né? Assim, porque tem algumas coisas, né? Assim, tem algumas coisas que a gente fica sempre em dúvida qual que seria o melhor, né? Então, no Brasil não pode ter não tem pena de morte. Não. E muito menos prisão perpétua. Aquela castração que foi muito falado no Brasil, castração biológica. Pois é. Então, isso já faz parte do tratamento da chamada pedofilia, né? Então, se propõe, quando você propõe a castração biológica, né, assim, dar remédio, por exemplo, os hormônios femininos, né, assim, que diminui o desejo, diminui o libido, diminui o desejo sexual. O desejo sexual, né, assim, também diminuindo a ação da testosterona, que é o hormônio masculino que é responsável pelo desejo sexual, né, assim, então tenta medicações, né, assim, as medicações psiquiátricas, a grande parte delas diminui o desejo sexual, né, assim, então você faz isso, né? Mas assim, um tratamento específico para isso não existe, né? Como eu sempre digo aqui para você, né, assim, transtorno mental, qual que é o tratamento? É remédio e psicoterapia. Em determinadas situações, a psicoterapia ela é mais importante do que o remédio, né? Então, por exemplo, nesse caso da pedofilia, no caso da alteração da preferência sexual, né, assim, a atuação é muito maior da psicoterapia do que remédio. Não tem um remédio específico para isso, né? Igual o vício de drogas, né, de todas as espécies de drogas, desde o cafezinho nosso de cada dia, né, do cigarro ao crack, não tem um remédio específico para poder tratar, né? Assim, então a gente tem que ter uma ação, né, assim, biopsicossocial, ou seja, você tem que atuar no organismo da pessoa, no psicológico, na sociedade, no ambiente onde aquela pessoa está inserida, para você obter alguma ajuda para essa pessoa. Na visão do médico especialista em psiquiatria, o senhor mesmo falou, a internet está cheia de site. Um curioso que acessa esse site pode ser considerado também uma pessoa aí, vamos usar essa conotação que está sendo dada agora, pedófilo, ou seja, uma pessoa pela curiosidade, porque é igual aquela velha história, se você colocar um buraco e dizer, não olhe aqui, todo mundo olha.
Então, quando cria-se esse fato, cria-se a curiosidade. O curioso também é um pedófilo? Pode ser considerado? Não, não é pedófilo, né? Assim, a gente, como nós, assim, na área de psiquiatria, a gente não dispõe de mecanismo, de recursos diagnósticos, né, assim, que não seja o exame clínico, a gente utiliza, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, né, assim, de alguns critérios, né? Um dos critérios é o tempo, né, assim, que esse transtorno fica, os sintomas desse transtorno ficam. Bom, se a pessoa uma vez entra lá, dá uma olhada naquilo e pronto, isso é só curiosidade e acabou, não é doença. Mas se todo dia ele começa a ter necessidade de olhar, né, assim, e isso Ou cada seja, vez... a curiosidade estimula a continuidade. A continuidade. E isso vai aumentando o desejo sexual dele. Ele muitas vezes precisa daquilo para se masturbar, né? Ou então precisa daquilo, fecha lá e corre lá para a cama para ter uma relação com a mulher. Mas o pensamento está lá naquele negócio. E tem um outro critério que é que esses sintomas, né, assim, tragam prejuízo para a vida da pessoa. Em que sentido? Né? Assim, então, ele deixa de trabalhar para poder estar no site vendo as imagens, você entendeu? Isso é um prejuízo, né? Assim, então, ele deixa de ter relação com a mulher para poder se masturbar vendo aquelas imagens, né? Então, aí sim a gente diz que é doença. Mas a curiosidade, você passou ali, né? E essa pessoa, por exemplo, que através da curiosidade, ela acessou um site, se interessou, tem que procurar um auxílio, tem que procurar um profissional, uma ajuda? Desde que isso começa a ser frequente... Uma obsessão. Começa a ser uma obsessão, ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir para o computador e abre aquele site, né? Então, desde que isso passa a ser frequente na vida da pessoa, aí sim. Teve um caso, doutor, que chamou a atenção do Brasil. Há aproximadamente uns 3 ou 4 anos, o presidente de uma escola de samba queria que a filha dele de 9 anos desfilasse com trajes que são usados normalmente por mulheres, ou seja, trajes que são mínimos. Só o tapa-sexo, né? Exato, só o tapa-sexo e tal. O Conselho Tutelar foi contra, o Ministério Público, todos foram. Ele falou assim, a filha é minha, eu tenho controle sobre ela, e assim criou-se aquela polêmica toda, a menina acabou não desfilando. Aí eu pergunto para o senhor, o mundo que a gente vive hoje, onde as danças são muito promíscuas, né? São assim, alusões a atos sexuais, essas coisas, pode despertar no adulto esse desejo? Pode. Né? Assim, eu acho que na época foi uma decisão bem tomada, né? Assim, porque essa criança de 9 anos, ela não tem capacidade nenhuma de decidir sobre a vida dela, né? Assim, da exposição dela, que ela ia ficar exposta, né? Que a gente chama de vulnerável, né? Assim, ela está extremamente vulnerável, né? Assim, eu acho que, né, assim, uma situação dessa, hoje a gente vê muito, se você entrar nos YouTube da vida, você vai ver inúmeros vídeos, né, assim, com crianças de 2 anos, 3 anos, dançando, rebolando de frente à câmera e fazendo até gestos que até o próprio ritmo musical, a moda influencia, né? Então, né, assim, eu acho que isso acaba tendo influência, sim. Né, assim, agora, essa questão que o senhor está falando, que é muito importante, nós começamos a falar sobre isso semana passada, não deu tempo. O computador, ele é remédio ou ele é veneno na vida da pessoa? Porque a solidão das pessoas, por exemplo, quem tem um computador, ele pode acessar o mundo, realizar todos os seus desejos, suas fantasias em grupo, mas na solidão, no anonimato. É o mal do século, doutor, essa forma como está sendo utilizada? Eu acho que tudo aquilo que não é utilizado dentro de um determinado equilíbrio não é legal. Isso não é legal.
Por exemplo, você pode beber uma cerveja de vez em quando, não tem problema, mas se você bebe todo fim de semana, começa na sexta-feira e só para no domingo porque vai trabalhar na segunda, isso é doença, né? Então o computador, ele é muito útil, acho que não tem ninguém que discuta isso, né? Assim, a utilidade do computador, né? Assim, eu gosto de falar assim que nos domingos de manhã eu viajo pelo mundo, né? Assim, eu entro lá no computador e aí viajo. Agora, esses dias atrás, eu estava viajando em Praga. Estava fazendo uma visita em Praga, capital da Tcheca, né? Isso. Então, eu estava lá vendo as imagens e várias dessas cidades têm câmeras online, né? Assim, ao vivo, né? E aí a gente vê as pessoas andando, os carros andando, né? Assim, eu acho isso muito legal. E qual que é o prejuízo que isso tem? Agora, se de repente eu deixo de ir trabalhar na segunda-feira para ficar lá no computador e ficar olhando, tem câmeras em Nova York, né, no Square Garden, como é que chama lá? Square Garden, onde houve aquele atentado lá. Isso, tem várias câmeras ao vivo lá, né? E para muita gente viola a privacidade das pessoas. E aí você vê as pessoas andando, né? Assim, então, no domingo é interessante, porque também lá é domingo, né? Assim, então as pessoas estão passeando, comendo cachorro quente, andando com cachorro. Bom, mas se eu deixo de fazer isso numa segunda-feira, né? Se eu deixo de trabalhar para fazer isso numa segunda-feira, né? Assim, na terça-feira, na quarta-feira, né? Assim, isso já está me trazendo problema e eu tenho que rever a minha posição diante disso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ajuda. A dificuldade, André, desculpa, a dificuldade que a gente encontra é o reconhecimento da pessoa de que isso é um problema. Nessa, então a gente vê muito, hoje em dia, muito comum, a partir dessas redes sociais, que as pessoas já saem de casa, tá lá no celular e você chega no restaurante, olha quantas vezes que você não vê um casal no restaurante, um com o celular de cá e o outro com o celular de lá e nem olhando um para a cara do outro. E às vezes tem o filho que está no notebook, né? Então, no tablet. No tablet agora, né? Então, isso daí, né, assim, isso é um prejuízo muito grande que a gente tem na sociedade, mas as pessoas não percebem que isso é doença, que isso é problema. Elas acham que é muito normal. Mas por que você está falando isso? Por que você fica, desculpa a expressão, né? Assim, por que você fica me enchendo o saco? Né? Assim, então, não, eu não estou fazendo nada demais, eu só estou aqui conversando com a minha amiga ou conversando com o meu amigo. Né? Assim, então, a pessoa não percebe isso como um transtorno, do mesmo jeito que dos vícios, né? Assim, por exemplo, o indivíduo, muitas vezes, para ele poder chegar a entender que a bebida, para ele, né, assim, é uma doença, é um vício, ele precisa estar no ruim mesmo para ele poder entender que aquilo é doença. Doutor, para a gente encerrar essa questão, e temos que falar sobre TDA, sobre toque, essas coisas, por exemplo, fizemos uma matéria aqui de um pai que ele tinha relação sexual com a filha e logo depois de atingir ao orgasmo tinha o arrependimento. A questão da pedofilia é um caso de polícia ou de saúde pública? Eu acho que é as duas coisas, André, porque... Mas só prender um pedófilo cura ele? Não cura. Porque a questão não é ele ficar só distante, né? Assim, como está dentro da mente dele, em qualquer lugar onde ele estiver, se ele não for tratado isso, ele vai estar pensando, ele vai estar desejando, né? Assim, só o afastamento dele, a reclusão dele não vai ajudar, ele tem que fazer tratamento mesmo, né? Tem que fazer um tratamento. Coisa que nós não temos no sistema carcerário, né? Coloca-se a pessoa lá para cumprir uma pena e não se distingue que tipo de crime ele cometeu para saber que tipo de
reintrodução deve ser feita na sociedade. Pois é, e põe junto com tudo quanto é tipo de gente, né? Assim, em celas onde cabe 5, tem 50, né? Assim, então, cada um cometeu um delito e ali mistura tudo. O grande problema nosso, né, assim, é que a gente quer resolver as coisas de imediato. Tem determinadas situações, né, assim, que não tem como se resolver ela de imediato. Nós, num dos nossos programas aqui, onde estava o deputado Mauro Rubens, aquele juiz, doutor GCI, o Marcelo Heleno, né, assim, a gente falava sobre a questão do vício e da criminalidade, da violência. Né, assim, eu falava, olha, a questão é muito mais do que só segurança. O deputado Mauro Rubens estava muito fazendo muito ênfase nessa questão da segurança pública, mas não é todo transtorno, seja a pedofilia, né, assim, a criminalidade, a violência em si, né, assim, os transtornos mentais como a gente conhece, a depressão, né, assim, a esquizofrenia, todo transtorno, ele tem que ser visto de uma forma muito ampla e abrangendo a pessoa como um todo. Então, quando a gente fala que abrangendo a pessoa como um todo, você não pode só dar remédio, porque você está olhando só o corpo. Você não pode fazer só psicoterapia, você não pode tomar só medidas socioeducativas. Você tem que ver a estrutura da sociedade, o que está acontecendo na sociedade hoje para que essas violências, principalmente no Brasil, esteja do jeito que está. A violência ela é comum na história da humanidade, mas hoje no Brasil a violência está tomando um rumo é difícil. Hoje no jornal, num dos jornais aqui da capital, está lá uma fotografia imensa lá, mostrando a polícia prendendo 3 jovens que estavam na manifestação agora de ônibus, que promoveram quebradeira, eles estavam prendendo esses 3 jovens que estavam incitando a esses atos de vandalismo. Bom, o que vai acontecer com eles, ninguém sabe. Mas provavelmente, como são pessoas que não devem ter passagem com crime, então eles vão ficar lá poucos dias. E são réus primários, não tem condenação. Vão embora, e fica nisso. Mas o problema não é a prisão deles, o problema está mais lá atrás. O que é que está fazendo isso? A gente falava que hoje existe uma impunidade, as pessoas fazem as coisas e continuam impunes. Então, isso gera, muitas vezes, as pessoas acabam tomando a iniciativa de punir os outros, então... coisa errada, Inclusive tivemos aquele caso registrado de uma senhora que foi vítima da internet, que ela foi confundida como uma pessoa que praticava atos de magia negra utilizando o sacrifício de pessoas, e ela foi executada porque ela foi confundida, e aí criou-se aquele coisa assim de que vamos descarregar toda a nossa ira, represar sobre aquela pessoa tudo aquilo que nós sentimos. Então, a sociedade está caminhando muito para esse negócio da justiça com as próprias mãos, daqui a uns dias nós vamos ter os grupos dos encapuçados aí, da Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos, que sai matando. A gente fala na boca do povo, existe aqui em Goiânia, a polícia de Goiânia mata muitos bandidos, na boca do povo. Não sei se isso é verdade, mas a gente fica numa situação muito complicada, porque esses temas, a pedofilia em si, é um tema muito complexo, não é simplesmente você chegar e prender, não vai adiantar, porque a gente sabe que hoje os grandes traficantes atuam dentro das cadeias, ou com os celulares, condomínios de luxo. Nos condomínios de luxo. Então, a questão é muito mais ampla e não muda de uma hora para outra, isso vai levar muitos Doutor, anos. Para finalizar, para a gente ir para o intervalo, nós temos o caso daquele Mohammed que esquartejou uma inglesa, aí
foi para a cadeia, cometeu aquilo lá, é um crime que o senhor já falou sobre isso. Nós temos pessoas que matam, já teve esse caso, esquarteja o corpo, liga para a polícia, vai fazer um lanche, volta, fica esperando a polícia chegar. Então nós temos crimes praticados por diversas razões, diversos modos. Teve esse rapaz, esse menino lá no Rio Grande do Sul agora, né? O Bernardo, né? Assim, que o pai dele forjou toda uma situação, né, assim, para dizer que ele não estava morto, né, assim, e sabendo onde ele estava enterrado, né, assim, quem tinha matado, né? Mas para a sociedade ou para o governo, a solução é genérica, taca tudo dentro do presídio. Não analisam caso por caso, né? Eu acho que deveria evoluir um pouco. Se queremos recuperar a humanidade, vamos saber que tipo de crime e saber que tipo de tratamento para trazer essas pessoas de volta, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta nós vamos falar, né, sobre essa questão do toque e também a questão do TDA, o déficit de atenção, que é engraçado, doutor. Eu conversando ontem com uma amiga, ela foi diagnosticada com o filho dela com déficit de atenção. Aí foi ao médico, o médico passou Ritalina, a mãe falou assim: você é louca, não faça isso com seu filho, é um crime, é isso, é aquilo, né? A questão do preconceito ainda que faz com que isso aconteça. Aí o doutor vai falar o que é toque, questão do déficit de atenção também. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo aqui a visita do médico especialista na área de psiquiatria, Dr. Manuel Dias. Dr. Manuel, temos aí 8 minutos de programa e problemas complexos para falar. O senhor poderia explicar o que é TOC, o que é TDA, que para muita gente são siglas que mal sabem o que significam? Nós estamos pegando uma mania dos americanos de dar sigla para tudo. Mas o TOC significa transtorno obsessivo compulsivo. Assim, o transtorno obsessivo compulsivo é um dos transtornos que está ligado às doenças da ansiedade. São vários transtornos da ansiedade. Você tem a fobia, você tem a síndrome do pânico, e você tem o TOC, que você tem a transtorno de ansiedade generalizada, e é caracterizado principalmente por essas duas coisas, a obsessão e a compulsão. A obsessão, principalmente ideias obsessivas, é muito identificado, porque a pessoa tem, por exemplo, medo de pegar a doença. Rapidamente eu tenho uma paciente que ela desenvolveu uma ideia de que se a pessoa está magra é porque ela tem AIDS. Então ela não pode aproximar daquela pessoa. E isso fica na cabeça da pessoa o tempo inteiro, isso gera angústia, gera medo, a pessoa não consegue dormir. Quando ela vê uma pessoa magra, ela dá crise de ansiedade, a mão fica gelada, o coração bate rápido, mas principalmente a pessoa evita esse tipo de situação. Isso é um dos exemplos que a gente pode dar. Aquele, por exemplo, de ficar, a pessoa deita. Será que eu tranquei a porta? Isso. Levanta, vai lá e tranca. Aí deita, passa 5 minutos. Será que eu tranquei mesmo? Será que eu tranquei mesmo? Mas isso já não é obsessão, isso já está dentro do comportamento compulsivo. Que a pessoa tem essa necessidade de verificar ou de fazer tal coisa, para poder diminuir a ansiedade. É muito comum essa questão, por exemplo, da casa da fechada. Então, a esposa de um paciente meu falou assim: doutor, o senhor me ajuda porque eu não aguento mais lá em casa, tem cadeado para tudo quanto é lado, eu não aguento mais ver cadeado na minha vida. Aí eu fui conversar com o paciente.
Aí eu falei assim, mas doutor, não é, a gente não tem que tomar providência? A gente não tem que ter cuidado? Né? Se eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou tendo cuidado para não entrar ladrão na minha casa. Cuidando da segurança. Cuidando da segurança. Mas é aquilo que eu falava ainda há pouco, né? Assim, a questão da gente entender, da consciência de que é doença, de que isso que eu estou fazendo não é certo, né? Assim, então, ela é muito importante. Nesse caso, né, assim, ele custou a entender que aquele excesso de zelo dele era doença. O Roberto Carlos é o exemplo maior. Ele cantava só de azul, porque ele achava que se ele cantasse com qualquer roupa de outra cor, o show não ia dar certo. Isso também é toque? Isso também faz parte do toque. E ele mesmo assume isso. Ele assumiu depois que ele fez o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele passou a entender que não era uma questão assim de hábito, mas era uma doença. Porque ele não conseguia fazer diferente. É sempre que o que eu chamava a atenção ainda há pouco, né, assim, a continuidade do mesmo comportamento é um dos critérios para a gente dizer que é doença. Né, assim, então, anos nós vimos o Roberto Carlos cantar de azul. Isso. Né? Então, essa continuidade, isso é doença. E como é que ela se manifesta? Pois é, principalmente assim, através dos sintomas de ansiedade. Né? Assim, a ansiedade, ela tem sintoma no corpo inteiro. Né? Cai o cabelo, né? Assim, você começa a ouvir zumbido, você fica tonto, você tem taquicardia, né? Assim, você tem diarreia. Né? Assim, então você tem sintoma do organismo todo. Mas nessa doença, principalmente, né? Assim, ela manifesta ou pelas ideias, tem pessoas que só têm as ideias obsessivas, aquele pensamento que não sai da cabeça dele, ou pela compulsão, né, assim, que é o comportamento, essa alteração do comportamento, ou muitas vezes as duas coisas juntas, as ideias e a compulsão. O tratamento, você vai perguntar para mim como é que exatamente. Como é que a gente trata, né, assim, o tratamento é a base de remédio, e remédio que é para depressão. Né, assim, hoje os medicamentos que são tem mais ação nesse tipo de doença são os medicamentos antidepressivos. Doutor, nós temos mais 2 minutos, né, em função do tempo da rede, tempo, né? Do nosso tempo. Vamos falar sobre essa questão do TDA, déficit de atenção. Eu falei para o senhor que eu conversei com uma pessoa, o médico, o psiquiatra passou para a criança, para a filha dela, aí os vizinhos tudo vieram e falaram assim, você é louca? Vai dar esse remédio para a criança? Mas é má informação, né, André? Do mesmo jeito que, né, assim, eu costumo dizer assim, a pessoa fala assim, olha, você não deve tomar esse remédio, mas está com um copo de uísque na mão, uma latinha de cerveja na mão. Né, assim, então a pessoa não tem muita noção. O remédio não faz mal. O metilfenidato, que é a substância da Ritalina, né, assim, é uma substância que está no mercado já há 60 anos, já, né, assim, amplamente conhecida, todos os efeitos, né, assim, então o efeito terapêutico, os efeitos colaterais, né, assim, existe um estudo, né, assim, de um médico americano que ele seguiu pessoas, né, assim, desde a infância, né, assim, até por 25 anos tomando a medicação. Mas, então é uma medicação extremamente segura e tem muito preconceito, né? Assim como tem preconceito a respeito de todas as medicações psiquiátricas. Graças a Deus as vindas do senhor aqui têm quebrado isso. O nosso tempo venceu, doutor. Agradecer mais uma vez pela generosidade. Vai estar no vídeo aí o telefone do consultório do doutor Manuel. Rapidamente 3224-8166. 3224-8166. E nós temos um site agora também. Então vamos falar. Nós temos um site, né, assim, que o site é www.cenariumclinica.com.br. cenariumclinica.com.br. Né, assim, lá a gente está postando alguns artigos lá. Né, assim, tem o ponto para contato, né, assim, tem a oferta de cursos que nós vamos fazer, né, assim, então está lá o site. Vamos falar nisso, nosso tempo estourou, Deus abençoe por esse gesto fraterno mais uma vez e um abraço a toda a equipe, né, que trabalha junto com o Dr. Manuel. Dr. Manuel,
muito obrigado e encontro marcado na próxima semana. Nós estaremos aqui de bom grado, né? Até lá, então. Ok. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.